Pontos nos Is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. É importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Pusemos uma vez mais os pontos nos Is no Rádio Clube de Angra. Bom dia, Jorge, bem-vindo. Bom dia. Aos Pontos nos Is. Está tudo bem por aí? Aqui dentro está calminho, não há vento nem chuva. Está tranquilo aqui, está tranquilo. Lá fora está um bocadinho mais complicado. Ora bem, e o tempo é para piorar. Há um alerta laranja de ventos. Alerta que vai vigorar até à meia-noite de hoje. Depois passamos para alerta amarelo, também de vento até às 10 da manhã do dia 24. Por isso vai ser complicado. É preciso ter cuidado. Aliás, vinha a caminho aqui do Rádio Clube de Angra e as estradas estão muito sujas. Há muita vegetação. Quando passei por zona com mais árvores, há algumas ramos que estavam para cair, já caíram. E vão cair ainda mais. E as estradas estão bastante sujas, é preciso ter algum cuidado. Olha, isso é alguma superstição? Não. Aliás, é preciso sempre ter cuidado quando passa um gato preto à frente do carro, não é? Muito bem. Mas há quem veja um gato preto a passar à frente e é um problema, não é? Pessoas que acreditam. E andar debaixo de escadas. E passar debaixo de uma escada, não é? Passar debaixo de uma escada. E é daquelas coisas que eu já hoje passei um susto por causa do meu gato, que é preto, e por causa de uma escada que estava encostada à parede da casa e o vento já deitou ao chão. Portanto, passar debaixo de escadas, ver gatos pretos, superstições. Mas o que me interessa não é a questão das superstições aqui, é mesmo a própria palavra superstição. O que é que está por trás da formação da palavra superstição? Porque se nós tentarmos dividi-la, há ali um super. Há ali um super. Temos um aqui do outro lado da rua, mas não é este. É superstição. Super, para quem entende alguma coisa de latim, sabe que super vem a dar sobre, qualquer coisa sobre. O super-homem é o sobre-homem, por isso é que é sobre-humano, que está acima dos humanos. Superstição há de ser qualquer coisa relacionada com sobre, estar acima de qualquer coisa. E do latim, a formação no latim é mais ou menos clara, o do superstare. Superstar, que não são as superestrelas dos nossos dias. Superstar significa ficar em pé. E o que é que isso tem a ver com superstar? Ficar em pé, sobreviver. Portanto, superstar que é superar também. Vamos buscar as etimologias todas do mesmo sítio. Ficar de pé, portanto, sobre algo, ficar sobre algo espantado, admirado. Há aqui um sentimento de ficar de pé sobre alguma coisa, no sentido do latim, que vai remeter também para ficar a ver de cima, de algum modo. Ora, e há outras. Olha, isto de estar por cima também há aqui porque depois as palavras vão mudando de forma e de sentido à medida que são utilizadas. E às vezes uma palavra pode ser retirada do contexto, mal utilizada, mas o significado novo pega e fica. E este superstare em latim deu o sentido também de excesso. Portanto, de um excesso. O excesso de quê? Excesso de escrúpulos, excesso de cerimónia na realização de ritos religiosos, ou então a questão de sobrevivência, de velhos hábitos religiosos irracionais. Os medos são irracionais. Muito bem. Porque é que um gato preto a atravessar à minha frente me há de dar azar? Se for um gato branco, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não é? Superstitionem, do latim, a origem é controversa, mas está aqui este elemento do super, que eu estava aqui a explicar, que vem acima, que se refere aos poderes que estão acima dos comuns dos mortais. E como é que nós evoluímos? Através em termos mentais, através da observação daquilo que anda à nossa volta. E, de acordo com Cícero, já nos tempos de Roma, já se estudavam estas coisas. O termo superstição designa um temor exagerado do homem diante da divindade. Muito bem. Portanto, o medo, o exagero dos excessos dos ritos, as crenças exageradas nas divindades. Veio um trovão apropriado, estamos aqui com uma tempestadezinha à nossa volta, não é? Um trovão. Como é que o homem primitivo interpretava um trovão? Que havia algo superior que mandava trovões, não é? Ainda hoje temos esta ideia enraizada. Quando acontece uma desgraça, foi Nosso Senhor. Foi Nosso Senhor, não é?
vemos muitas vezes pessoas mais... Santa Bárbara, chamamos por Santa Bárbara. Chamamos por Santa Bárbara luz divina. Luz divina, não e é? nos trovões? A luz divina, a Ora luz bem. que vem dos céus, os trovões. Só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. Exatamente, a ideia é essa, no fundo é essa. E são estas ligações que nos passam despercebidas na maior parte das vezes, que fazem com que quando nós olhamos para trás e tentamos perceber as origens, até mesmo as origens do próprio cristianismo, como tantas vezes já foi aqui aflorado, tem raízes nas crenças pagãs. Que foram depois adaptadas aos novos tempos. Mas há também uma ideia, uma crença, uma superstição, lá está, que vem de trás, anterior ao cristianismo. O cristianismo pegou nisto, com certeza. Mas a superstição também já foi considerada religiosidade excessiva. Dizer que não são as divindades, não são os deuses que têm a culpa de tudo. Isto é uma ideia pós-Idade Média, porque na Idade Média Deus mandava, Deus omnipresente, era o Deus que estava no centro do mundo. No Renascimento passou a ser o homem, mas isso aí já são questões das aulas de história, que se calhar há pessoas que estão a pensar, não, ele não vai falar nisto. O crente supersticioso, a pessoa que acredita em superstições, preocupa-se com detalhes supérfluos, com coisas que no fundo são coisas tontas. Portanto, e as pessoas veem intervenção divina em coisas do dia-a-dia. Portanto, passar debaixo de uma escada aberta, sair da cama com o pé esquerdo. Por exemplo, se dormes no lado esquerdo da cama, para pôr primeiro o pé direito no chão, tens de fazer uma ginásticazinha, não é? Pois é. Portanto, agora que penso nisso, eu durmo do lado esquerdo da cama. Pois também eu. Da cama, agora mas que cá está penso outra superstição, dar sempre o braço direito à mulher quando dormimos. Dar o braço direito. O que me fizeste lembrar agora, há uma crença antiga que diz que é o homem que tem de dormir do lado da porta. Exatamente. É o que acontece lá em casa, eu durmo do lado da porta. Há uma crença antiga que diz engraçado. que o homem tem de dormir do lado da porta. Porquê? Por razões de proteção. Porque caso aconteça alguma coisa, é o homem que tem o dever de proteção. Ora bem. Nos tempos mais modernos, a mulher também começou a dormir mais perto da porta, porque era quando a criança chorava de noite, A mulher aqui ficava mais perto. Portanto, são crenças, não passam disto. E quando virem um gato passar à vossa frente, seja ele preto, branco ou amarelo, travem. Porque o único azar que acontece é às vezes o coitadinho perder as 7 vidas todas de uma vez, e nós perdemos umas peças também pelo meio do caminho. Muito bem, e há mau tempo então previsto, e eu estou a dizer isto para voltarmos à vaca fria, no fundo, não é? Pois lá voltamos nós à vaca fria. À vaca fria, não é? Ao tempo. Eu nunca teria a temperatura uma vaca. Para perceber, nunca meti o termómetro. Só um veterinário, nunca pus lá o termómetro, não sei como é que se vê a temperatura à vaca. Tenho de perguntar a um veterinário qualquer, mas voltar à vaca fria, toda a gente sabe o que é, acho eu, que é voltar a um assunto que já estávamos, já se tinha falado, não é? Voltar ao assunto, às vezes o assunto principal até de uma conversa que a gente se desviou, mas voltando à vaca fria, não é? Voltando atrás. Mas o que é que a vaca tem a ver com isto? O que é que a vaca tem a ver com isto? Ora bom, no francês existe um equivalente desta expressão. Lavage frie, qualquer coisa assim. Lavage froid, talvez. Lavage froid, não é? Não. Revenons à nos moutons. Ok. Revenons à nos moutons. Quem percebe francês sabe que moutons são carneiros. Da França para Portugal, os carneiros transformaram-se em vacas. Mas o significado da expressão é o mesmo. Portanto, voltemos aos nossos carneiros. É a expressão. E segundo consegui apurar, porque isto é um bocado de escavação, quase arqueologia linguística, de andar aqui à procura destas coisas. E encontrei de várias formas a referência a esta origem francesa numa peça de teatro chamada A Farsa do Advogado Pastelin, sobre um roubo de carneiros. Esta peça de teatro é considerada a primeira comédia da literatura francesa e é de 1460, meados do século XV, portanto. O autor perdeu-se no tempo. O texto ficou, mas o autor perdeu-se no tempo. Mas voltemos à vaca fria. Voltemos à vaca fria. Em determinada cena da peça, acontece que o advogado do ladrão, o advogado de defesa do ladrão, faz longas divagações à volta da questão principal. Penso que é uma coisa mais ou menos corriqueira nos tribunais, não é? Acontece. Andamos ali às voltas e tal, a tentar desviar a atenção do assunto principal. O que nunca se consegue. Porque o juiz está lá para alguma coisa, não é? E o juiz, nesta peça de teatro, precisamente chama a atenção com a frase:
recordo que estava a ser julgado um roubo de carneiros. E então o advogado de defesa faz uma longa divagação com tudo o que tinha a ver com, fosse o que fosse, que não tinha a ver com carneiros, e o juiz às tantas diz-lhe: bom, revenons à nos moutons. Ou seja, voltemos aos nossos carneiros. Como quem diz, voltemos ao assunto. Isso agora não interessa nada. A tradução para português, lá está, os carneiros transformaram-se em vacas. E esta distorção, segundo alguns estudiosos que eu encontrei, deve-se possivelmente ao facto de que era costume em Portugal, antigamente, servir um prato frio feito com carne de vaca antes das refeições. E alguns, depois de começarem a comer, depois de já virem os pratos quentes, gostavam de voltar à vaca fria. Ora bem. Gostavam de voltar ao petisco inicial. Não é? Ainda hoje fazemos isto. Se alguém fez... Em São Jorge há muito essa tradição. Eu por acaso não sabia de se comer. Eles dizem que é o sushi de São Jorge. O sushi de São Jorge. Sim, que é comer carne de vaca fria crua. E acontece às vezes antes das refeições. Eu não sabia. Nunca tal ouvi. Eu também não fazia a mínima ideia que isso acontecia. Todas as vezes que fui a São Jorge, meus amigos são os falsos. Os meus amigos de São Jorge, mas patacos falsos, jorgenses. Próxima vez que eu voltar aí, vocês têm de me trazer a vaca fria. Esse sushi jorgense. Com um bocadinho de queijo, já agora. Sim, também. Já agora. Portanto, voltar à vaca fria, vamos buscar esta origem, no fundo, aos carneiros franceses. E esta, hein? Já dizia o Por acaso, é uma forma interessante de pegarmos nesse assunto e descalçarmos a bota. Pois, às vezes é difícil. Às vezes estamos aqui a conversar e não sabemos como é que vamos descalçar a bota, porque metemos, eu costumo usar a expressão: eu meti-me por uma canadinha estreita, vou sair todo arranhado do outro lado, está cheia de silvas. Ora bem. E é um bocado esta. Agora, como é que se descalça a bota? E porquê a bota? Como é agora descalçar a bota? Eu não faço a mais pálida ideia, mas quis trazer isto aqui porque é a primeira vez que eu não consigo encontrar uma explicação que me satisfaça para a origem da expressão descalçar a bota. Simplesmente, descalçar a bota é resolver um problema que a própria pessoa criou. E aí sim, portanto, descalçar a bota. Às vezes descalçar as nossas botas é um problema. Bem, eu ainda nunca tive problemas desses, mas com a idade pode ser que cheguemos as coisas lá, complicam, não é? Mas descalçar a bota significa mesmo resolver um problema que a própria pessoa criou. Agora, existe a expressão também que eu gosto muito dela, dizer que querem tudo e um par de botas. Já ouviste, com certeza. Sim. Eles também querem tudo e um par de botas. E vai acontecer tudo e um par de botas. Há quem lhe dê duas interpretações, que pode ser querer tudo e o seu contrário, mas também pode ser querer tudo e mais alguma coisa. E qual é a interpretação válida? Válida. A que eu gosto mais é querer tudo e mais alguma coisa. Até porque remete para algo que acho que nós todos conhecemos, pelo menos numa fase da nossa vida. Tudo e mais alguma coisa é uma espécie de hipérbole, falando em coisas portuguesas, um exagero, quer tudo e algo que já não é possível, mas quer tudo e mais alguma coisa. Mas encontrei uma explicação que engracei com ela, que isto é mais uma interrogação do que uma explicação, mas a possibilidade de querer tudo e mais um par de botas ter origem no conto do Gato das Botas. Lá está, o conto infantil do Gato das Botas. Isto deixas-me espantado todas as quintas. O que é que acontece no conto infantil do Gato das Botas? A personagem do gato faz tudo pelo seu dono, faz tudo aquilo que o dono pede, no conto original, em troca de um par de botas. Muito bem. Porque as botas serão a recompensa para o gato. Ok. Portanto, querer tudo, fazer tudo por um par de botas, querer tudo e um par de botas, fica a interrogação no ar, mas eu achei graça a esta. Não, esta está muito bem apanhada. Mas eu achei graça a esta. Que é muito bem apanhada. Até porque nós temos, ainda aqui há dias se falava nos sapatos de cristal da Cinderela. A Odília adorou esta, não sei se terás ouvido. Não ouvi. Os sapatos de cristal da Cinderela, quem não ouviu, ouve agora. No texto original não eram de cristal. Então? Eram de pelo de esquilo. Porquê? Porque em francês verre é vidro. É VE, 2 R's e mais um E. Verre é vidro. Mas verre, VAIR, é o pelo de um animal, normalmente pelo de esquilo. Verre é
usar pelo de esquilo para roupa, para calçado, para aí fora. Então, no texto original, segundo parece, da Cinderela, estaria escrito ver, mas V-A-I-R, os sapatos de pelo, que era o que se usava, fazer o sapato do pelo sedoso, pelo fininho. Mas na oralidade, lá está, porque estes contos eram orais acima de tudo, na oralidade, quem diz ver... Diz ver, ou seja, exatamente. A pessoa que está a ouvir pode entender vidro. Então o sapato de vidro, mas o sapato de vidro também era assim um pouco fino, então de vidro passou a cristal. De vidro passou a cristal. E de facto faz outro sentido na história dizer que o sapato é de cristal, porque é uma coisa também ela irreal. Exatamente. É? Usar sapatos de cristal eu nunca tentei, mas deve ser desconfortável. Deve ser muito desconfortável. O pelo de esquilo deve ser mais quentinho e mais fofinho que qualquer coisa, o que faria sentido. Eu estou como o Fernando Peça aqui há uns anos atrás. E esta, hein? E esta, não é? Das tais coisas. Pois olha, marcamos encontro para mais estas, hein? Na próxima semana, Jorge. Muito obrigado. Foram os pontos dos is. Pontos dos is estão colocados por hoje. Estão colocados. Obrigado, Jorge. Até para a semana. Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. Portanto, é importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Colocar os pontos nos is. Pusemos uma vez mais os pontos nos is No Rádio Clube de Angra.